Uma máquina faz 137 perguntas. Dentre elas, quantos crimes você ou sua família já cometeram? O nível de atividade criminal na sua vizinhança, onde você estudou, se anda se sentindo desencorajado com a vida, ou se você concorda que pessoas com fome têm o direito de roubar. As respostas dessas perguntas então são processadas por uma inteligência artificial e, quase como mágica, ela oferece um número entre 0 e 10, uma pontuação de avaliação de risco. Quanto maior for o valor, maior vai ser a probabilidade do interrogado voltar a cometer crimes. Esse é o algoritmo Compass. Muitos juízes em vários lugares pelos Estados Unidos usam essa pontuação, e alguns até oficializam isso por escrito na sentença de julgamento. Ou seja, existem máquinas que decidem se o futuro de pessoas é na cadeia ou não. E isso possui consequências morais. Ela já tinha passado 3 vezes pela polícia, mas nada foi muito sério. Ou pelo menos não até a primavera de 2014, quando, junto com sua amiga, uma adolescente conhecida como Brisha Borden tenta roubar uma bicicleta infantil. Porém, acabou não conseguindo fugir, porque é uma bicicleta infantil. Rápido, os tiros estão chegando! Ela foi pega pela polícia por tentar roubar itens no valor de $80. Respondeu 137 perguntas e recebeu 8, como pontuação do algoritmo Compass. E por isso foi considerada um réu de alto risco de reincidência criminal. Enquanto que no ano anterior, Vernon Prater, um cidadão que já havia cometido múltiplos assaltos à mão armada, tentou roubar ferramentas de uma loja de reformas e também foi pego pela polícia por tentar levar itens no valor próximo de $80. Mas o que aconteceu com ele depois foi diferente. Ao invés de receber uma pontuação ainda maior que 8, ele ficou com a nota 3. Ele fez coisas piores e ainda assim o algoritmo o considerou de baixo risco de reincidência. Borden foi tratada como uma ameaça para a sociedade e Prater não. Borden foi que teve a fiança alta para pagar e Prater não. Borden é negra e Prater é branco. E curiosamente, depois disso, Borden não cometeu mais nenhum crime, enquanto que Prater cometeu 30. E até hoje está pagando sua pena por eles na cadeia. O algoritmo, nesse caso, errou. Errou feio. Um erro chamado de falso positivo. Essa não foi a única vez que isso aconteceu. E para entender como isso ocorre de forma sistemática, olhe para essa pecinha de Lego aqui. Ela representa mais ou menos 100 pessoas que foram julgadas pela inteligência artificial. E somando todos os que não voltaram a cometer crimes ao longo do histórico, temos 2.800 indivíduos, ou 28 pecinhas, que podem ser organizadas em 2 grupos, o de brancos e o de negros. E em seguida, cada um deles pode ser subdividido ainda em mais 2, os que ganharam uma nota baixa e os que foram consideradas pessoas perigosas, que ganharam uma nota média ou alta. E já que estamos olhando somente para quem teve um bom comportamento, esses 2 grupos então são formados de pessoas que foram erroneamente classificadas como perigosas, porque não foram reincidentes. Elas são os nossos falsos positivos. E se a gente comparar a frequência desse tipo de erro para cada tom de pele, veremos que ele foi mais frequente em negros do que em brancos. Foi basicamente o dobro. E isso deixou muita gente extremamente desconfiada desse algoritmo. Alguns diziam até que ele era racista. Mas como que uma máquina é racista? Elas deveriam, na verdade, funcionar com a pura imparcialidade e precisão da matemática. Deveriam ser livres de qualquer tipo de viés humano. Será que máquinas podem ter valores morais e ainda serem repulsivos? Claramente a resposta é não, dependendo do tipo de algoritmo que nós estamos falando.
pois de maneira extremamente simplificada, eles podem ser de duas naturezas. Ou eles fazem tudo, cada detalhe, do jeito que os seus criadores humanos mandaram, ou não. Existem softwares que têm suas decisões baseadas nas possibilidades que já foram pré-estabelecidas pelos seus programadores humanos, formando assim uma árvore de decisão. Por exemplo, vamos supor que um algoritmo seja capaz de jogar xadrez. Se ele for feito com base numa árvore de decisão, então ele só vai mover uma peça para um lugar em um momento específico se esse comando já estiver previsto no seu código, se tiver sido já escrito e pensado antes pelos seus desenvolvedores humanos. Isso quer dizer que essa máquina joga xadrez tão bem quanto as pessoas que a criaram. Porém, para que supere os seus criadores, ela precisa fazer suas próprias escolhas, o que às vezes podem ser totalmente impensáveis para eles ou qualquer outro ser humano. A máquina precisa aprender. O aprendizado de máquina é um conceito que se resume da seguinte maneira: ao invés de humanos escreverem diretamente o código que dita as decisões da inteligência artificial, eles, na verdade, dão um monte de dados para ela, sem dizer muita coisa. E ela, sozinha, tenta dar sentido a tudo aquilo. E é claro que, no início, ela vai ser terrível no seu trabalho e vai ser reprovada nos testes iniciais. Mas, com o passar do tempo, ela tende a ir descartando suas decisões ruins e deixando somente as boas. No caso do xadrez, por exemplo, os testes são partidas jogadas. E já que é uma máquina, ela não precisa apenas jogar uma ou duas partidas por dia, mas milhares ou talvez milhões. Depois de várias rodadas de testes, de partidas, é possível que a máquina se torne excelente no que faz. E às vezes, até melhor do que humanos. Como foi o caso da inteligência artificial Deep Blue, que venceu Kasparov, um dos maiores campeões de xadrez que a humanidade já produziu. Agora, veja um detalhe interessante. Nessa árvore de decisões, o comportamento do algoritmo era totalmente previsível. Agora, no aprendizado de máquina, as coisas são diferentes. Os seus criadores podem não fazer a menor ideia de como a sua criação fez suas escolhas. Eles só sabem que funciona. É como se você tivesse prestes a entrar num avião e encontrasse o programador que projetou a aeronave. E esse indivíduo garante para você que o avião vai voar, mas ele não sabe como. Se ele vai decolar de ré, se ele vai bater as asas e sair voando que nem um passarinho ou inflar que nem um balão. E aí eu te pergunto, você entraria nesse avião, mesmo sabendo que ele é estatisticamente mais seguro do que os outros feitos por humanos? Quer dizer, se ele cair ou se apresentar algum problema, quem você, os outros passageiros ou as suas famílias vão poder recorrer? O culpado pode ser a companhia aérea, juridicamente falando. Mas, de um ponto de vista moral, que pessoa pode assumir esse erro? E talvez não dê nem para culpar o programador, né? Porque, coitado, né? Ele nem nenhum outro ser humano no universo sabe o que exatamente levou aquela máquina a tomar aquelas decisões lá no projeto do avião. Ela fez isso por conta própria. Então, nesse caso, será que na prática aquela máquina é um agente moral não humano? E se isso é verdade, então os valores morais de uma máquina podem ser repulsivos. Será que pode ser, por exemplo, racista? Os números, cálculos e a matemática que acontecem dentro de um programa de computador são ferramentas que não possuem valor moral nenhum. São nem bons nem maus, eles apenas são. E como qualquer ferramenta, os números podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. E tudo isso vai depender de como eles são escolhidos e interpretados. Uma máquina, durante o seu aprendizado, precisa ser alimentada com a maior quantidade possível de dados.
Eles vão ser o substrato do seu trabalho. E nesse momento, são pessoas que coletam e escolhem os dados relevantes. E pessoas, como você sabe, possuem vieses, que podem já estar embutidos nesses dados. Ou seja, se você bota viés na máquina, ela cospe viés de volta. E quem sabe ainda, pior do que isso, é um passo que vem antes mesmo da coleta de dados. É um momento inicial, quando os cientistas da computação precisam definir qual que é o problema que eles querem resolver. Como definir um julgamento injusto? Como definir a justiça perfeita na prática? Bom, existem vários conceitos de justiça. E segundo algumas pessoas, justiça seria ter o mesmo nível de falsos positivos entre os não reincidentes, tanto para negros quanto para brancos. E, segundo essas pessoas, a inteligência artificial Compass não atinge esse padrão e, por isso, ela é racista. Porém, a empresa que a desenvolveu disse que não, a sua criação não é racista. E pode provar isso matematicamente com o seu próprio conceito de justiça. Vimos até então que essas pecinhas de Lego amarelas representavam indivíduos não reincidentes, separados em 4 grupos. Porém, se adicionarmos pecinhas vermelhas para representar os que de fato voltaram a cometer crimes, as coisas parecem mudar de figura. Agora, numa visão mais ampla, podemos perceber que dentre as notas médias ou altas, os falsos positivos de negros é até percentualmente menor do que o de brancos. E esse é o conceito de justiça da empresa. Mas então, quem está certo? Seriam as pessoas que investigaram a empresa ou seria a própria empresa? E aí você pode pensar que, bom, são conceitos de justiças diferentes e nenhum deles está errado. Então, por que não adotar os dois? Assim, pelo menos todo mundo ia ficar satisfeito, não é? Essa parece ser uma boa ideia. O problema é que ela é impossível na prática. Se a gente atender ao conceito de justiça dos investigadores, então teríamos que, idealmente, mover, vamos dizer, 3 pecinhas de falsos positivos negros para o grupo de baixo risco, o que de fato iria equilibrar muito mais as coisas na visão dos investigadores. Mas, se isso acontecer, o desequilíbrio não desaparece, ele continua. Ele só foi empurrado para o lado do conceito da empresa, ou seja, é impossível atender a essas duas ideias. Então, o Compass é racista e também não é racista. Vai depender do observador. E talvez mais importante do que descobrir isso, seria a gente se questionar se esse algoritmo não é apenas um mero reflexo da própria sociedade que o gerou. Se uma sociedade prende mais negros, então o algoritmo pode achar que negros têm uma maior tendência a serem criminosos, o que pode afetar as suas notas no risco de reincidência, como se a cor da pele fosse relevante nesse aspecto. O que não é verdade. Isso é apenas um reflexo dos dados enviesados de uma sociedade problemática. Nem sempre dá para fazer justiça numa forma absoluta. Às vezes, temos que escolher que verdade queremos contar usando números, que podem carregar os nossos vieses. Nós precisamos pensar e discutir juntos como sociedade que tipo de verdade queremos, que mundo queremos construir, no qual inevitavelmente cada vez mais máquinas estarão ativamente tomando decisões morais sobre as nossas vidas. Um dia talvez chegaremos a um novo tempo em que ideias abstratas como justiça, ódio e amor precisarão ser definidas com a precisão de uns e zeros. Temos que escolher que tipo de moral terá a humanidade e as máquinas. E máquinas de costura poderiam ser bastante úteis para fazer uma boa taxidermia. Agora, para saber a história da má taxidermia, basta você clicar bem aqui, ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como o Wellington, que está aí tomando uns bons drinks enquanto espera as máquinas tomarem conta de tudo.
a teia do seu achocolatado. E Wellington, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!